Sabe, todo material, quando a gente aplica uma força nele, tem uma história para contar. Uma história de como ele estica, se deforma e, no final das contas, como ele se rompe. Hoje, a gente vai aprender a ler essa história, decodificando um dos gráficos mais importantes da engenharia. Ok, vamos lá. Esse gráfico que a gente está vendo é a famosa curva tensão-deformação. Ela sai de um ensaio de tração. E olha, isso não é só um monte de linha não, é a biografia completa de um material, desde o primeiro puxãozinho até ele se partir. Nosso objetivo aqui é entender cada capítulo dessa história. Para entender a história, primeiro a gente precisa falar a mesma língua. E a língua desse gráfico é definida pelos seus dois eixos, a tensão e a deformação. No eixo vertical, a gente tem a tensão. Pensa nela como se fosse uma pressão interna do material. É a força que a gente aplica dividida pela área original da peça. Quanto mais força, maior a tensão que o material tem que aguentar lá dentro. E no eixo horizontal está a deformação. Essa é a resposta do material para a tensão. É basicamente o quanto ele se estica em relação ao tamanho que ele tinha no começo. De um lado a gente aplica a tensão, do outro o material responde se deformando. Simples assim. Então vamos começar nossa jornada pela curva, saindo lá do comecinho do ponto zero. O primeiro trecho é como se fosse a juventude do material, a sua fase elástica. Agora vamos focar bem no que o gráfico mostra, nesse trecho retinho que vai do ponto O até o A. Essa linha reta significa que a relação aqui é direta, é proporcional. Se a gente aplicar uma força e tirar em qualquer ponto dessa região, o material volta exatamente para a forma original, sem nenhuma marquinha, nenhuma deformação permanente, exatamente como um elástico. Então, o ponto-chave é esse. A deformação é totalmente reversível. É por isso que uma mola estica e volta, ou que a asa de um avião consegue flexionar com a pressão do ar e depois voltar direitinho para o lugar. Mas e se a gente continuar puxando? Aí o material entra numa nova fase. Uma fase onde as mudanças são para sempre. Passando do ponto A, que é o limite elástico, a gente entra na zona plástica. A partir daqui, as regras do jogo mudam. Sabe quando você dobra um clipe de papel, ele não volta mais a ser reto? Isso é a deformação plástica. Qualquer deformação que acontece nessa região do gráfico, entre os pontos A e E, ficou ali para sempre. E durante essa fase, o interessante é que o material se alonga de maneira uniforme. Ainda não tem um ponto fraco específico. O corpo de prova inteiro está se esticando e afinando por igual. Chegamos ao clímax da nossa história, o ponto de força máxima, que na verdade é o sinal de que o fim está próximo para o material. O ponto E, lá no topo da curva, é a resistência máxima. É a maior tensão que o material aguenta, o pico de força dele. A partir daí, uma coisa meio contraintuitiva acontece. O material, na verdade, começa a enfraquecer e a afinar num lugar só. Esse fenômeno que a gente vê no gráfico do ponto E em diante se chama estricção. Isso quer dizer que a deformação agora se concentra toda numa pequena região, formando um pescoço. Por isso que essa fase é chamada de deformação não uniforme. Todo o estrago está se acumulando num ponto só, o que já é um anúncio claro de que a fratura vem aí. Beleza. Agora que a gente já entende a jornada completa do material nesse gráfico, vamos usar esse conhecimento todo para resolver a questão 44, analisando cada afirmação. A primeira afirmação foca naquela região da estrição entre a tensão máxima, que é o ponto E, e um ponto mais para frente, o B. Ela está dizendo que ali só existe deformação plástica. Essa afirmação é falsa. Pensa assim, a deformação total é sempre uma soma de duas partes, a plástica, que é a permanente, e a elástica, que é recuperável. Mesmo lá na estricção, se a gente tirasse a carga, o material ainda daria uma relaxada, recuperando essa parte elástica. Então, enquanto tiver tensão, tem deformação elástica junto. A segunda afirmação analisa o que acontece exatamente até o ponto de resistência máxima, o ponto E. E essa tá certinha, é verdadeira. Como a gente viu, o ponto E é o divisor de águas. Ele separa a deformação plástica uniforme da não uniforme. A estricção, que é essa deformação concentrada, só começa depois do pico de tensão em E. Essa aqui pede para a gente interpretar o que aqueles segmentos no eixo da deformação significam depois que a gente descarrega o material a partir do ponto B. Falso de novo. O segmento CD é a memória elástica do material. É o tanto que ele volta, a parte que ele recupera. A deformação permanente, o dano que ficou, é a distância da origem até o ponto C, ou seja, o trecho OC. A última afirmação descreve o estado final do material, se a gente o levar até o ponto B e depois soltar toda a força. Essa imagem mostra o processo direitinho.
Quando a carga é retirada lá do ponto B, a tensão cai para zero. Só que o grafto não volta pelo mesmo caminho que fez. Ele desce por uma linha reta, a linha BC, que é paralela àquela região elástica original, a OA. O ponto onde essa linha cruza o eixo horizontal, que é o ponto C, mostra exatamente a deformação permanente que sobrou. Portanto, essa afirmação está corretíssima. O material fica com uma deformação permanente, que é representada pelo ponto C no eixo. Então, juntando todas as peças, a gente tem a sequência falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Isso corresponde certinho à alternativa B, e com isso a gente resolve a questão. E isso nos leva a uma última reflexão. A capacidade de ler e interpretar essa curva é o que permite a seleção de materiais para quase tudo que a gente vê por aí. Entender se um material vai se deformar de forma segura ou se vai quebrar de repente é fundamental para a segurança e para a inovação. No fim das contas, a história de uma pequena amostra define o destino de grandes estruturas.